A parada é o seguinte, o jogador que negou o Real Madrid, por que Pelé não foi jogar na Europa? É do analisando o jogo. Vamos ver por que o Pelé nunca jogou lá fora. Será que o Pelé poderia ter sido um ídolo no Real Madrid? Vamos ver qual é que é da fita. O eterno rei do futebol Pelé é amplamente reconhecido como o maior jogador da história do esporte. Perfeito. Com títulos, números e jogadas que revolucionaram. E um zagueiro no Vasco que tem o nome dele que honra completamente o talento. Ou talvez até joga mais do que, enfim. Ele construiu uma carreira brilhante e inigualável. No entanto, uma pergunta ainda resiste ao tempo. Por que Pelé nunca jogou na Europa? Diferente do que acontece hoje, o camisa 10 escolheu permanecer no Brasil mesmo em seu auge, se tornando uma lenda no Santos. A gente sabe que o futebol brasileiro naquela época era outra parada, o futebol no mundo, né? Era outra coisa, mas será que teve algum motivo específico? Vamos ver aqui qual é que é. Apesar de receber propostas tentadoras de times como Real Madrid, Juventus e Milan, o rei decidiu ficar. Mas o que exatamente motivou essa decisão? E além disso, será que essa escolha diminuiu o seu impacto no futebol mundial? É o que vamos descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, Pô, eu acho que inegavelmente, se o Pelé tivesse tido, sei lá, 2 aninhos de Real Madrid, tá ligado? E pelo menos uma Champions Leaguezinha, o que se tratando de Real Madrid não é nada difícil, eu acho que ajudaria a europeu considerar ele ainda mais. Eu acho que no geral já considera, principalmente a galera mais velha. Mas pra quem é mais novo, seria interessante ele ter, sabe, no currículo, pelo menos uma Copa dos Campeões, que era a antiga Champions, saca? Porque a galera mais nova já dá uma puxadinha em Messi, Cristiano, aquela coisa toda. Europeu, tá ligado, né? Foca na Europa e esquece o resto. Espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora. Bora. Bom, para entender exatamente o porquê de Pelé nunca ter jogado na Europa, é essencial mergulhar no contexto do futebol nas décadas de 50 e 60. Hoje, o futebol europeu é amplamente reconhecido como o epicentro do esporte, com suas ligas milionárias, infraestrutura de ponta e, claro, os melhores jogadores do mundo. Porém, na época em que E dinheiro, principalmente. Pelé construiu o seu legado... Messi é europeu. O Mano mandou meio que de forma, tipo, irônica, pra falar, pô, mas os caras também gostam do Messi, então não é só Europa que ele se importa. O Messi, tipo, tá no Barcelona desde sempre, basicamente, né? Assim, o Messi, pô, pros caras é como se fosse deles. O Messi tava na Espanha desde sempre, tá ligado? Tipo isso. O Messi não foi alguém que eles vieram buscar aqui, tipo assim, ele fez igual o Neymar, ganhou uma Libertadores, sabe, uma Copa do país dele, aí depois... Não é o caso, o Messi se fez na Catalunha. A realidade era muito diferente. O futebol sul-americano, especialmente no Brasil, era o grande coração do esporte. Era um período de ouro, marcado por uma geração de jogadores que revolucionaram a forma de jogar. O Brasil, por exemplo, havia conquistado a sua primeira Copa do Mundo em 58, na Suécia, e firmava-se como uma grande potência. A seleção brasileira jogava um futebol muito técnico e inovador, características que influenciaram o esporte mundial, e Pelé, claro, foi o símbolo desse auge. O Santos, por sua vez, não era também apenas um clube. Cara, sabe um bagulho que eu acho muito louco? Toda vez que eu vejo... Sabe esses videozinhos de TikTok com gringo? Sabe, com gente de fora do Brasil? Fala o time que você conhece do Brasil. Os caras sempre vão citar Santos. Hoje em dia, eu acho que o Flamengo é o time mais citado. E aí os gringos vão sempre falar Flamingo, porque eles não conseguem falar Flamengo. Mas é muito louco porque o Flamengo é citado hoje, porque o Flamengo é, hoje em dia, um time em evidência. Mas, tipo, o Santos, que já não ganha grandes coisas há um bom tempo, ainda é citado pra caramba. E, assim, é muito por causa desse mano aqui, né? Tá ligado? Mas um dos maiores times do mundo, na época capaz de competir com os gigantes europeus. O clube da Vila Belmiro vivia sua era dourada, conquistando títulos e dominando os torneios internacionais. Entre 62 e 63, o Santos venceu a Libertadores e o Mundial, derrotando o Benfica e o Milan, respectivamente. Além disso, o clube enxergava times que eram os maiores da época, né? Junto ali também ao Real Madrid, porque a gente olha hoje o Benfica e você fala, tipo, nada a ver, mas na época era muito grande. Enxergavam em Pelé algo muito maior do que apenas um jogador. Ele era a figura central de uma estratégia que projetava o clube internacionalmente. As excursões do Santos pelo mundo eram um espetáculo à parte. Em países como o Japão, Estados Unidos e até mesmo em continentes como a África, Pelé era um nome que lotava estádios e atraía multidões. Dessa forma... Caraca, 2 canetas seguidas, que doideira é essa aqui. Pelé era um nome que lotava estádios e atraía um drible da vaca, multidões. E depois uma caneta. Eu, no lugar desse cara, pegava e ia embora. Assim, pra ser menos humilhante, tá ligado? Pra me deu, vou embora, valeu. Até semana que vem, pessoal. Valeu, tamo junto. Da forma como era de se esperar, as propostas do futebol europeu chegaram.
O camisa 10 não foi apenas o maior Nossa, o cara foi marcar e caiu chutando vento. Meu Deus do céu. É a mesma coisa, levanta e fala... Gente, sentiu o joelho aqui? Fica pra próxima, tá, valeu. jogador da sua geração. Foi também o mais cobiçado. A cada temporada, os clubes europeus faziam novas investidas para tentar tirá-lo da Vila Belmiro. Embora os números e as condições das propostas fossem altíssimas para a época, Pelé permaneceu fiel ao Santos, rejeitando as oportunidades que poderiam ter mudado o rumo da sua carreira. A princípio, o Real Madrid foi o clube que mais tentou contratá-lo. Nos anos 50 e 60, os merengues dominavam o futebol europeu. Sob o comando do presidente Santiago Bernabéu, o clube havia se tornado uma potência, conquistando as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões entre 56 e 60. Coisa rara, né? Não dá nem pra imaginar esse cenário hoje em dia. Não, imagina isso. Um mundo onde o Real Madrid, primeiro, ganha muita Champions, né? O maior campeão. E segundo, fica vindo buscar jogador jovem aqui do Brasil. Muito raro. Hoje em dia isso não acontece. Uma coisa muito, muito diferente. O elenco do Real Madrid era um verdadeiro time dos sonhos, com jogadores lendários como Di Stéfano, Puskás e Paco Gento. O único elemento que realmente faltava para consolidar a supremacia era de fato Pelé. E ficou O interesse faltando. do Real Madrid começou logo após a Copa de 58, quando o rei foi alçado ao status de fenômeno mundial. Em junho de 59, o Santos foi convidado para disputar um amistoso contra o clube em sua casa. O jogo terminou com a vitória dos espanhóis por 5-3, mas o desempenho de Pelé foi o suficiente para encantar a torcida e os dirigentes. Após a partida, o presidente do clube não perdeu tempo. Ele organizou reuniões com representantes do Santos e do próprio Pelé, oferecendo uma proposta para levar o jovem craque ao Real. As cifras exatas nunca foram divulgadas, mas relatos da época indicam que era uma oferta irrecusável para os padrões financeiros. Bom, o assédio do Real Madrid Aí você traduzindo essas cifras que na época eram irrecusáveis pra hoje, era tipo R$12 uma coxinha, tá ligado? atingiu seu auge mesmo em 1961. O clube estava tão determinado a contratar Pelé que mais uma vez enviou uma proposta, mas que dessa vez não envolvia apenas dinheiro. O Real Madrid prometeu ao Santos uma fatia das receitas geradas pelos jogos e ao jogador um contrato repleto de benefícios, incluindo moradia luxuosa em Madrid e condições de vida para toda a sua família. No Brasil, a movimentação, claro, causou um alvoroço. A imprensa esportiva debatia se Pelé deveria ou não deixar o país, enquanto a população demonstrava uma enorme resistência a essa ideia. Sabe o que que eu acho muito louco? Teve agora na Netflix a série lá do Senna, e eu vi uma galera mais velha falando que a gente mais novo, que não tem idade pra ter visto o Senna, nunca vai entender o que de fato foi o Senna. Porque a gente entende ele hoje como um grande atleta e tal, só que pra aquela galera, naquele contexto em específico, o Senna era um bagulho que a gente nunca vai entender. Porque ele tinha uma importância, ele era tipo o representante do Brasil mundo afora. Imagina o Pelé, tá ligado? Numa época que, basicamente, mano, representar o Brasil era representar quem? Tipo, nem sei exatamente o que era o Brasil. O Pelé, de certa forma, colocou o Brasil no mapa. Imagina o tanto que esse maluco não é grande pra quem de fato viveu a época Pelé. Deve ser um bagulho muito doido. O Pelé conta umas coisas da primeira Copa do Mundo, do pessoal, tipo assim, de gente lá na Suécia ver ele e, tipo, ele ter sido pra uma galera o primeiro negro que eles viram, tá ligado? Porque o mundo, gente, não era igual hoje, sabe? Que a gente, sei lá, tem internet, você sabe tudo que acontece em tudo quanto é lugar. Sabe, era um outro mundo. Imagina o tamanho da representatividade do Pelé. A gente nunca vai ter nada parecido, porque, não só porque, sei lá, não vai ter ninguém tão bom quanto, mas por causa do contexto, do mundo que a gente vive hoje. Tá ligado? É bizarro. É loucura essa parada. Brasileiros, Pelé não era apenas um jogador de Tipo assim, acho que é fácil dizer que o Pelé é o brasileiro mais famoso de todos os tempos. Tem alguém que chega perto? Quem que, tipo assim, seria o segundo brasileiro mais famoso? Porque eu acho que ninguém bate de frente com o Pelé. Tem alguém que bate de frente com o Pelé? Olhando hoje, sei lá, o Ronaldinho, mas não é a mesma coisa, tá ligado? E até, sei lá, você pode pensar o Silvio Santos. O Silvio Santos é muito famoso, mas é só aqui, né? Se você vai na Itália, quem que é Silvio Santos? Agora o Pelé é bizarro. O Neymar também é muito grande, mas tipo assim, alguém que hoje tem 95 anos sabe quem é o Neymar? Não, mas sabe quem é o Pelé, tá ligado? É muito louco. A parada de romper gerações, saca? de futebol, ele era um símbolo de orgulho do E país. tipo, o Pelé é tão grande que mesmo uma criancinha que tá aprendendo o que é futebol agora, mesmo sendo muito nova, mesmo sendo, tipo assim, mano, tendo nascido anos e anos e décadas depois do Pelé, tem gente que, tipo assim, sei lá, daqui a pouco a gente vai ter criança já falando que nasceu numa época que o Pelé já tava morto, mas que vai conhecer o cara, tá ligado? Que vai conhecer o cara. Tipo, nasceu quando ele já tinha até morrido, mas que vai conhecer, saca? Santos Dumont, talvez... Mas o Santos Dumont é realmente famosão? Tipo assim, o nome é... Mas se você sair nas ruas
Imagina aqueles vídeos de TikTok. Você sai nas ruas só com uma foto da cara dele. Tipo assim, é claro que se for uma foto com um avião atrás, aí você me quebra. Mas só a cara dele. E tipo assim, perguntar pro povão, quem que é esse cara aqui? Você acha que a galera sabe? Porque o Pelé sabe, tá ligado? O Santos Dumont, só a cara dele. Tipo, quem que é esse cara? De verdade, você acha que tipo, todo mundo vai saber? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Agora, é claro, se aparecer, né, o avião atrás, aí você facilita um pouco a coisa. Mas mesmo assim, eu ainda acho que ia ter gente que ia falar, que cara lá que inventou o avião tá ligado? Ainda ia ter gente que ia agarrar ainda. O desespero foi tão grande que o presidente da época, Jânio Quadros, chegou a intervir publicamente, alegando que o Brasil não poderia perder um dos seus maiores patrimônios para o exterior. Apesar de não ter uma legislação oficial proibindo a transferência, a pressão política e social foi determinante para que Pelé permanecesse no Santos. Caraca. Mas enfim, além do Real Madrid, outros gigantes europeus também tentaram contratar Pelé. Tipo PSG, né? Times grandes mesmo, tô brincando. Ao longo da sua carreira, tá? Os clubes italianos, por exemplo, estavam entre os mais interessados em levar o rei para a Europa. Segundo relatos da autobiografia de Pelé, o presidente da Juventus chegou a viajar ao Brasil pessoalmente para negociar a sua contratação. A proposta incluía um salário astronômico para os padrões da época e promessa de transformar Pelé no jogador mais bem pago do mundo. Além disso, na mesma época, a Inter de Milão também tentou a sua sorte. O então presidente do clube, Angelo Moratti, considerava Pelé a peça-chave para levar o clube ao topo do futebol europeu. Assim como no caso da Juventus, Moratti não poupou esforços, mas o Santos permaneceu irredutível. Por fim, outro clube italiano que sonhou em ter o camisa 10 foi o Milan. Segundo o PVC, no livro Bola Fora, o Milan fez uma proposta ambiciosa em 63, oferecendo uma quantia recorde ao Santos. Mesmo assim, o clube brasileiro recusou. Outro clube que também tentou... Cara, é muito louco ver esses vídeos, tipo, muito antigos, tá ligado? O bagulho preto e branco. Só que ele já fazia naquela época uns driblezinhos que o pessoal faz hoje. Tipo assim, o maluco fez essa parada muito antes de todo mundo. Tá ligado? Tipo, a gente já falou bastante disso. Tem aquele vídeo lá famoso de, tudo que o pessoal faz hoje, o Pelé fez primeiro. Mas é meio louco você ter isso na sua cara, assim, escancarado. O maluco fazendo umas paradas, sabe, na década de 60. Loucura. A contratação de Pelé foi o Manchester United, que à época vivia um período de reconstrução sob o comando de Matt Busby. A oferta veio em um momento... Pô, se ele tivesse ido pro United, ele seria o segundo maior brasileiro da história do United, né? Atrás do Antony. Pô, seria da hora. Em que o clube buscava consolidar a sua posição no futebol europeu. No entanto, apesar do interesse, o resultado foi o mesmo. Pelé permaneceu no Brasil. Por fim, mesmo em uma fase mais avançada da sua carreira, o rei continuava sendo alvo de assédio desses clubes europeus. Segundo Pelé, uma das propostas mais tentadoras veio da Juventus em 72. Embora estivesse... 72 já é finaleira, né? 72 já tá acabando a carreira. É o quê? 2 anos depois da última Copa que ele ganha. Já estava até aposentado da seleção, por exemplo. Em um momento mais maduro da sua carreira, o jogador ainda era uma estrela global e atraía interesse de clubes de todo o mundo. No entanto, Pelé recusou todas as propostas, optando por permanecer no Santos até 1974, quando decidiu encerrar a sua primeira passagem pelo futebol. Aí depois ele volta pra jogar na MLS nos Estados Unidos, no Cosmos, time que hoje nem existe mais. Bom, a decisão de permanecer no Brasil, mesmo diante de propostas irrecusáveis para os padrões da época, reflete um conjunto de fatores que vão além do futebol. Na verdade, nem era MLS. A gente fala MLS porque, tipo assim, é futebol dos Estados Unidos. A MLS em si, obviamente, nem existia. Futebol, tá? Mais do que uma escolha profissional, foi um posicionamento pessoal, cultural e estratégico que moldou a sua carreira e ajudou a consolidar o Santos e o futebol brasileiro no cenário global. Bom, um dos motivos certamente foi a conexão com o Santos e com o Brasil. Desde que Pelé chegou ao Santos em 56, com apenas 15 anos, construiu uma ligação muito especial com o clube. A cidade de Santos, apesar de pequena em comparação a grandes metrópoles, se tornou o palco perfeito para sua ascensão. O Santos ofereceu a Pelé mais do que estabilidade. Ele encontrou no clube um ambiente familiar, acolhedor e uma plataforma para mostrar ao mundo o talento que encantava multidões. No Brasil, Pelé não era apenas o jogador do Santos, ele era uma figura de orgulho nacional. Em um país que buscava se afirmar no cenário internacional em meio às dificuldades econômicas e políticas, Pelé na seleção brasileira e no Santos simbolizava a capacidade de competir e... Mano, imagina o quão grande era esse mano na época, tá ligado? Imagina o como que não devia dar orgulho de, tipo assim, pô, sou brasileiro, sou do país do Pelé, tá ligado? Nossa, negão era foda, viado. Foda mesmo. Vencer no mais alto nível.
Além disso, também temos que citar aqui o contexto econômico do futebol na época. Embora as cifras oferecidas por clubes europeus fossem altíssimas, a diferença salarial entre o futebol brasileiro e europeu nos anos 50 e 60 não era tão gritante O Santos tinha o horário bugado do Tigrinho, né? quanto hoje. O Santos, por sua vez, conseguia pagar Pelé de maneira competitiva, além de garantir benefícios e premiações generosas. Além disso, Pelé já desfrutava de uma série de contratos de publicidade e patrocínio que garantiam uma renda paralela. Ele se tornou garoto propaganda de marcas nacionais e internacionais, sendo um pioneiro na exploração comercial e no marketing esportivo. Bom, outro motivo O cara foi o primeiro a fazer tudo, tá ligado? Foi o primeiro a, tipo assim, fazer marketing no futebol. É assim, o cara inventou tudo, pô. que pode ser citado também é a importância do futebol nacional na época. Diferente do cenário atual, onde os principais jogadores do mundo estão Mano, assim, vou viajar muito aqui. Mas vocês já pararam pra pensar? Se esse cara aqui não nasce, ou então se ele nasce em outro país, provavelmente a gente não seria um país tão relacionado ao futebol assim. Que todo mundo que tá aqui nessa live, ou então vendo esse vídeo, a gente é tão doente, cada um com o seu time, eu tô aqui com a camisa do meu, que inclusive é a mesma camisa do Pelé, hein? Né? Diga-se de passagem. Mas, tipo assim, já pararam pra pensar que a gente poderia ter, tipo, qualquer outra paixão com qualquer outro esporte? Tá ligado? A gente poderia ser qualquer, sei lá, igual os Estados Unidos é louco com basquete, beisebol, aquela coisa toda. Mano, se não fosse esse mano, a gente ia estar brisando em outra parada. Que não seria o futebol. Muito provavelmente. Tá ligado? A gente teria outro... Cara, que loucura. Sabe, tipo assim, o cara é tão grande que ele moldou a cultura do país pra sempre. E é isso aí. É isso aí, é só isso. Tá ligado? A gente tá aqui, pô, eu hoje ganho a vida falando de futebol. Se esse cara aqui não nasce, ou então se ele nasce em outro país, assim, seria bizarro, bizarro. O impacto do mano é pouca coisa. Concentrados na Europa, o Brasil vivia uma era de ouro no futebol. Nos anos 50 e 60, os clubes brasileiros eram tão ou até mais... Vem aí Josão Vela, um canal pra falar de corrida de barco. Vem aí. Não faço a menor ideia como é que funciona uma competição de vela. Eu sempre fico de cara quando eu lembro que isso existe. Toda vez que alguém me fala que, sabe, sobre vela, eu falo, tipo, a de fogo. E aí, não, pô, tem uma competição de barco. Eu falo, caraca. Então, tudo bem, né? competitivos do que os europeus, e a base da seleção brasileira era formada por atletas que atuavam aqui. Seria remo, pois é, remo é mais brasileiro, né? Verdade. Aí, ó. Agora você veio aqui com a realidade na minha cara. O Santos, por exemplo, era uma potência mundial que viajava pelo mundo enfrentando os maiores clubes da Europa. Essas excursões, além de lucrativas, consolidaram a imagem de Pelé como um ícone global, sem que ele precisasse sair do Brasil. Além disso, as conquistas da seleção brasileira, que venceu 3 Copas do Mundo entre 58 e 60, também reforçaram essa percepção. Para Pelé, jogar... Caralho, a gente ganhou 3 Copas entre 58 e 60, tá ligado? Ele corrigiu ali e tal, mas tipo assim, em 2 anos nós ganhamos 3 Copas. Foda-se, vambora. Igual o Palmeiras, 2 Libertadores em 1 ano, vambora. No Brasil não era uma limitação, mas muito mais uma escolha. Por fim, o último motivo, e que talvez seja o mais simples, mas ainda assim o mais importante para a permanência de Pelé, foi o seu próprio desejo. Em várias entrevistas, ele admitiu... Porque ele quis, ponto, tá aí. Por que o Pelé não foi embora? Porque não quis, ele quis ficar aqui. Final do vídeo, clica no like, basicamente. Que nunca sentiu a necessidade de sair do Brasil. A ideia de construir uma carreira no exterior, tão comum hoje, não era vista como um caminho obrigatório para os melhores jogadores daquela época. Além disso, Pelé sempre admitiu um certo receio em relação à adaptação cultural e ao distanciamento da sua família e das raízes. Para ele, não fazia sentido abrir mão do conforto da sua terra natal e da estabilidade que encontrava no Santos e no Brasil. Bom, embora Pelé nunca tenha jogado por um clube europeu, ele enfrentou os maiores times do continente inúmeras vezes. As partidas serviram mais uma vez como prova de que o talento do rei transcendia fronteiras e que ele era capaz de brilhar contra qualquer adversário em qualquer... O cara jogou até no time do Exército, tá ligado? Inclusive tem muito gol no time do Exército. É isso, o bagulho é doido. Qualquer contexto. Bom, a primeira partida que podemos citar aqui é o jogo contra a Inter de Milão em 1959, que o... Lembro, eu tava vendo esse jogo. 1950 eu tava vendo esse jogo. Passou no Amazon Prime, não foi? Santos venceu por 7-1. Rapaz, 7-1 depois disso virou um placar meio indigesto. Aconteceu um bagulho em 14 e tal, pá. Inclusive aconteceu com a seleção que o Pelé jogava. Tipo assim, a seleção brasileira. Não o Pelé jogando, tá ligado? Mas é meio chato, vamos mudar o assunto? Esse jogo, que foi válido pelo torneio de Valência, é um dos maiores exemplos do impacto de Pelé.
Pô, mas ele ganhou de 7-1 do time europeu, tá? 7-1. Os caras meteu 7-1 nos europeus. Com apenas 18 anos, ele já era a grande sensação mundial após a Copa do Mundo de 58. Naquele dia, diante de um público de cerca de 60 mil pessoas, o Rei marcou 4 gols, todos no segundo tempo. A Inter, que mais tarde se tornaria uma potência europeia, foi completamente dominada por Pelé e seus companheiros. Outro massacre brasileiro aconteceu contra Esse cara aqui tá meio sem cabeça, não tá não? o Barcelona, que havia acabado de conquistar o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei em 59. Mesmo com um time rodeado de estrelas, incluindo o brasileiro Evaristo de Macedo, o Barça não foi É verdade, tem esse Evaristo de Macedo que é brasileiro e que, tipo, jogou lá fora e tal. Então, assim, a gente já tinha alguns brasileiros ali fora, claro que muito menos do que hoje em dia, mas o Pelé tava nem aí. O Pelé tava aqui no Brasil surrando os caras que tava lá. para Pelé, que marcou 2 gols na goleada por 5-1. O técnico do Santos, inclusive, declarou que Pelé havia jogado apenas 20% do que podia naquela partida. Bom, já em 62, no Mundial de Clubes, o Santos enfrentou o Benfica, bicampeão da Liga dos Campeões, e deu uma aula de futebol. Após vencer o primeiro jogo por 3-2 no Maracanã, o time brasileiro foi a Lisboa e aplicou uma goleada de 5-2 no Estádio da Luz. Pelé marcou 3 gols, enquanto Coutinho e Pepe completaram. Aí o pessoal fala que o Coutinho decepcionou no Vasco. O cara tava fazendo gol lá com o Pelé. Eu quero ver vocês falar agora. O placar. Obviamente eu sei que o outro cara tá, pelo amor de Deus, isso aqui é obviamente uma piada. Não seja tão burro assim. Isso aqui é tudo humor quando tá ligado? Essa atuação é considerada por muitos como uma das maiores da carreira do Rei e um exemplo quase que inquestionável da sua capacidade contra os gigantes europeus. No ano seguinte, em 63, no Mundial, o Santos enfrentou o Milan. Precisamos falar do drip de que antigamente os jogadores jogavam com correntinha e tal. Aqui, o Pelé também tá com uma aqui dentro, aqui, tá vendo? Naquela foto da Copa de 70, se eu não me engano, ele tá com uma também. Precisamos falar disso. Antigamente o pessoal tinha a permissão. Hoje não pode mais. Na Copa de 22, o Koundé, que é jogador do Barcelona, chegou a jogar a parte de um jogo concorrente e depois mandaram ele tirar. Errado. Era para permitir. No primeiro jogo, em San Siro, Pelé marcou 2 gols, mas o time brasileiro foi derrotado por 4-2. No entanto, o Santos se recuperou no Maracanã, vencendo por 4-2 e por 1-0 na partida de desempate, conquistando... Ele pegou a Xuxa. Não, então, assim, Pelé deve ter passado o rodo nesse Brasil, né? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, né? Pelé tá ligado. Mas assim, imagina. O que a gente vê hoje do Neymar, a gente fica sabendo por causa do Insta. Imagina um mundo onde não tem Insta, mas tem Pelé. Saca? Imagina. O tanto que ele não deve ter feito história por aí. Do bicampeonato consecutivo. Mesmo diante de um grande time europeu, Pelé mais uma vez foi o diferencial que garantiu o título. Por fim, Real Madrid 5 e Santos 3 em 59, o único confronto entre Pelé e Di Stéfano que aconteceu no Santiago Bernabéu, em um amistoso que reuniu cerca de 70 mil torcedores. Pelé abriu o placar logo aos 10 minutos com um chute de fora da área. Ele deve ter muito filho bastardo por aí. Então, falando de um assunto mais sério, quando se fala de Pelé, falando na moral agora, a parada da paternidade dele é um dos principais, talvez o único ponto complicado da história do Pelé. A parada de não assumir filho, aquela coisa toda. Se eu não me engano, tem uma filha, acho que é filha, que morreu e tal. Eu não sei se ele assumiu ou, tipo, morreu sem assumir, tá ligado? Tipo, a pessoa morreu e ele ainda não tinha assumido. Tipo assim, é o tópico mais complicado pra falar, tipo, é o pior, sabe, assunto quando se fala de Pelé. Apesar da derrota por 5-3, com atuações brilhantes de Puskás e Gento, Pelé foi um dos destaques da partida, a história que eu contei anteriormente. Assumiu, mas logo em seguida morreu, é isso a história? Eu lembro que é uma parada assim e tal. Então, assim, é a parada mais complexa da carreira dele, tá ligado? Se tem algo pra sujar, seria mais ou menos isso aí. Bom, como eu já disse, esses confrontos não apenas consolidaram a reputação de Pelé como o maior jogador da sua geração, mas também serviram como resposta a qualquer dúvida sobre a sua capacidade de competir com as estrelas da Europa. Pelé jogava em alto nível contra adversários de todos os estilos, adaptando-se às condições de qualquer jogo. Enfim, a trajetória de Pelé é realmente única na história do futebol. O Rei não precisou da Europa para construir a sua lenda. A sua Ele comeu a Europa com arroz e feijão? genialidade ultrapassou fronteiras sem que ele precisasse Provavelmente dentro e fora de campo. cruzá-las. Enquanto muitos jogadores contemporâneos de Pelé foram ao velho continente em busca de reconhecimento, o mundo inteiro veio ao Brasil e ao Santos para ver o Rei brilhar. Seja enfrentando os maiores clubes europeus em gramados internacionais, erguendo troféus mundiais ou encantando com a sua arte dentro de campo, Pelé demonstrou que o talento transcende qualquer necessidade de validação externa.
Ele provou que a grandeza não depende de onde ele jogava, mas de como ele encarava o esporte e do impacto que ele deixou. Mas e você? Concorda com isso ou acha que faltou esse capítulo para Pelé ser de fato considerado o maior da história? Cara, excelente pergunta. Tá aqui o canal dele, inclusive, deixa eu deixar o like aqui, analisando o jogo. Pra quem ainda não conhece, cara, sai bastante vídeo lá e são vídeos bons, então link na descrição aí. Eu acho que o seguinte, o Pelé é muito grande, mesmo sem a Europa, mas se ele tivesse ali uma Champions Leaguezinha, principalmente para europeu, ajudaria um pouquinho. E aí, quando eu falo isso, eu falo principalmente pensando nas futuras gerações, porque eu sinto que quem é mais velho nem questiona, tá ligado? É difícil você ver um velho que vai falar que o Messi é o maior. A não ser argentino, aí é foda. Aí a gente vai falar do Maradona também, aquela coisa toda. Mas pro futuro, eu não sei. A gente tem que pensar, cara, a gente é, sei lá, a segunda ou a terceira geração do futebol. Tipo assim, quase todo mundo aqui esteve vivo na mesma época do Pelé. Pro futuro, para daqui a 200 anos, será que ainda se falará com o mesmo tamanho dele? Eu tenho essa dúvida sincera. Até porque os campeonatos mudam e tal. Por exemplo, quando se fala de campeonato brasileiro, pô, boa parte da carreira dele não tinha. Os caras consideravam outras coisas, tá ligado? O bagulho lá do Rio-São Paulo. A Libertadores, o Santos às vezes deixava de jogar porque preferia jogar campeonato amistoso lá contra europeu. Então eu tenho esse cagaço. Mas o homem é realmente muito grande. E ele provavelmente não, ele é o maior, mesmo sem ter pisado lá. Pelo menos como jogador deles, né? Porque pisou, mas foi como jogador nosso pra acabar com eles. E não vamos deixar terminar esse vídeo sem falar que Pelé era Vasco, assim como nós. É isso. E fez o gol 1000 contra o Vasco. É assim, o bicho é tão grande que a gente fica feliz de ter tomado o gol dele. É isso aí. E a camisa do gol 1000 tá com o Casimiro. Sim, o Casimiro das lives. Isso é muito foda. É um puta artefato histórico. E tá com uma pessoa. Tipo, não tá no museu, tá ligado? O quanto essa camisa não deve ter sido cara é sacanagem. Enfim, é isso aí. Pelé é muito grande, tem muitas páginas de Instagram, verdade. Isso aí tem que ser falado. Pelé é muito grande, tem muitas páginas no Instagram.